pessoal? 63? Chegamos a discutir 63? Foi, né? Aquela satânica, né, que gabaritou, eu não acordei, né? 64 agora, show! Olha lá, pessoal. Página 14 da nossa lista 2 do Enem, questão 64. Esse aqui é o tipo de questão que quem tem bicicleta com marcha jamais erraria. Fala lá, as bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. Aqui o amigo esqueceu de avisar que uma engrenagem que gira para um lado e não gira para o outro chama-se catraca e não coroa. Então já começou com o enunciado, um pouquinho fora ali. O número de voltas dada pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. Faz sentido? Em que opção a seguir a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? Se eu quero que a roda traseira dê o maior número de voltas por pedalada, eu quero deixar na... Coisa linda! Parabéns! Ó, para que eu na pedalada, a roda traseira dê o maior número de voltas possíveis, é que a bicicleta tem que andar mais rápido, né? Isso é colocar ela na marcha pesada. Quem tem bicicleta de marcha sabe que para a marcha ficar pesada tem que usar a coroa grande com catraca pequena, né? Então nós temos que procurar uma resposta que tenha a maior coroa com a menor catraca. Isso é que é estar na marcha pesada da bicicleta. Qual desenho fala disso? A A e a B estão parecidas, mas a catraca da A é menorzinha, né? Aí a marcha fica mais pesada. A C, estão praticamente do mesmo tamanho. Na letra D a marcha está leve pra caramba, né? Só se o cara quiser subir uma montanha. A E, a mesma coisa. Então eu concordo com vocês, é a letra A. A gente poderia fazer o equacionamento disso, né? Para mostrar o porquê disso. A gente poderia dizer que a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda. A gente poderia escrever que a velocidade linear da catraca é igual à velocidade linear da coroa. Para mostrar que a gente sabe, né? Usar que V igual a ômega vezes R para achar uma expressão que relacione a frequência das pedaladas com a velocidade da extremidade da roda traseira. Aí nós perceberíamos que no desenho A é o desenho mais propício para que a roda traseira dê o maior número de voltas para um número de pedaladas fixo. Mas, acho que, como a gente já fez esse estudo hoje, em movimento circular, eu acho que não vale a pena a gente gastar mais energia nessa. Pois não. Do desenho D para o desenho E. Não enxergo diferença alguma. O meu olho não me permite identificar a diferença de tamanho ali. Não estou mais com essa capacidade toda. Mas me parece idêntico. Me parece idêntico. É possível que... A da traseira ou a dianteira? É possível que a dianteira seja um pouquinho maior mesmo. Questão 65. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições diferentes. Em diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Então, olha só, tinha uma garrafa PET cheia de água, estava tampada. Ele fez um furo aqui, outro ali e outro ali, e não aconteceu nada. Mas quando ele tirou a tampa, ele percebia que o esguicho de baixo era mais forte que o do meio, que era mais forte que o de cima. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente? Ele quer saber como que a pressão atmosférica, que está em volta da garrafa, e agora que a garrafa está aberta, também está atuando dentro da garrafa, como que essa pressão influencia no escoamento da água?
Letra A. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Quando a garrafa estava fechada, não tinha pressão atmosférica atuando ali dentro. Só tinha pressão atmosférica atuando ali fora. E aí essa pressão não deixava a água sair. A única explicação é que a pressão fora é maior que a pressão dentro. Então tudo bem até aqui. Para a garrafa aberta, ele diz que não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna da água. O aluno poderia pensar, não, mas se estiver destampado, aumentando a pressão atmosférica, aumenta a pressão no furo e vaza mais água. Mas aumentando a pressão atmosférica aqui, também aumenta a pressão atmosférica aqui, né? Então a contribuição que ela geraria aqui, ela tiraria aqui, né? Então eu concordo com esse item A. A pressão não deixa a água sair quando a garrafa está tampada por ser maior que a pressão interna, e não interfere no escoamento da água quando ela é aberta, porque ela atua tanto dentro quanto fora da garrafa. Eu achei a letra A muito honesta. Vamos analisar B, C, D e E na humildade. Letra B. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna. Perfeito. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. A pressão na altura do furo é μ vezes G vezes H, porque o P0 foi cancelado dentro e fora. Então vai depender da densidade da água, a pressão da gravidade e a altura. Não depende da pressão atmosférica, por incrível que pareça. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Não, se a pressão interna fosse maior que a externa, a água vazaria. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Concordo. Regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. Não, não depende da pressão atmosférica, depende da altura da coluna de água. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Não é menor, é maior que a pressão interna, senão a água vazaria mesmo com a garrafa destampada. Fura uma latinha de cerveja para tu ver, se não vai vazar água. Água não, é cerveja. Se vazar água, chama o padre. Questão 66. Oi. É verdade, a questão 66 eu fiz ali no estudo orientado. Eu não sei se todos estavam presentes ali, né? Mas bem rapidamente, era uma prensa hidráulica onde uma região mais estreita estava conectada a uma região mais larga. Em prensa hidráulica nós sabemos que força sobre área é igual a força sobre área. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Só que ele quer erguer nesse ângulo maior um cadeirante de 65 kg com a sua cadeira de roda de 15 kg e a plataforma onde ele está apoiado tem 20 kg. Somando, dá 100 kg. Aí eu calculei o peso que deu 1000 newtons. E no enunciado ele fala que essa área é 5 vezes maior que essa. Força 1 sobre área é igual a força 2, que é 1000 newtons, sobre a área, que é 5 vezes maior. Corta A com A, 1000 dividido para 5, 200 newtons. Só fiz assim voando, porque a gente já fez ela mais calmamente no estudo orientado. Se algum de vocês, depois de ler o enunciado e olhar a solução, não conseguir compreender, peça de novo que eu farei paulatinamente. Farei vagarosamente. Claro, cara. Pois é, a ideia é a seguinte, ó. P igual a P0 mais μ vezes G vezes H, né? É o teorema de Stefan que nos permite calcular a pressão no fundo de um recipiente, né, cheio de um certo fluido, né? O P0 é a pressão em cima do fluido. O μ vezes G vezes H é a pressão gerada pela altura de água. E por isso que a pressão ali dentro é P igual a P0 mais μ vezes G vezes H. Beleza? Só que, e tu concorda que essa pressão vai ser a mesma em qualquer região nessa mesma profundidade? Porém, quando eu faço um furo aqui nessa lateral e começa a escoar água, tu tens que entender que esse P0, que é a pressão atmosférica, tem a ver com o movimento das moléculas, né, ali, também começa a ocorrer aqui, né? Ou seja, esse P0 está atuando tanto aqui em cima quanto aqui fora. Então vai ter P0 dentro e fora do recipiente. Por isso que o P0 fora elimina o P0 na superfície da água. E por isso que a pressão ali na saída
depende mais da pressão atmosférica? Depende só da densidade do líquido, uma específica, né? Gravidade e altura. Eu acho que era essa a tua dúvida, né? Por que a pressão atmosférica não interfere? Né? Porque ele fala, a primeira parte está honesta. Ele fechou a garrafa. Por que a água não vaza? Porque a pressão interna é menor do que a pressão externa. Então a atmosfera está fazendo força na água, não deixando ela vazar. Essa explicação está tranquila, né? E ela está correta no item A, no item B e no item D. Então, para a primeira resposta, eu fiquei entre A, B e D. A letra C e a letra E eu já eliminei porque dizia que a pressão atmosférica era menor do que a pressão interna. Então, não teria nada que segurasse a água de escoar. As outras alternativas, então, eu fiquei entre A, B e D. Essa aqui eu já eliminei. Tudo bem até aqui? Aí, na segunda situação, na segunda explicação, numa delas ele fala que não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna d'água. Foi o que eu te justifiquei aqui, ó. A pressão ali onde faz a água vazar só depende da coluna d'água. Não depende da pressão atmosférica. Por isso que eu optei pela letra A. Vamos analisar as outras duas. B. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Ele está dizendo que a pressão atmosférica aqui na altura do furo interfere no escoamento. Diz que é proporcional. Ele está dizendo que se a pressão atmosférica aqui dobra a pressão ali e vaza mais água. Não faz sentido, né? Quando a pressão aumentar aqui, vai diminuir, né, o fluxo de água, né? Então o item... Ah, meu Deus, como é que eu não fiz isso? Agora que eu estou sabendo que ele está aqui, eu não vou arriscar. Fechou. Juro que eu não vou esmagar ele. Não, deixa que é algo legal. Ó. É que tipo, ele fala, uma tampada, quando coloca a pressão atmosférica maior, parece que o fluido vai entrando na garrafa. Eu tem assim, que eu interpretei errado. Não tem problema, mas é assim que a gente melhora, cara. Ó, vamos pensar assim, ó. Quando ele diz que a pressão atmosférica é maior, a água está querendo sair ali, né? Tem água ali querendo sair, né? Essa água está sendo pressionada. Está sendo pressionada por essa pequena altura de água aqui, né? Certo? Por esse Mi vezes G vezes H. Só que essa altura é tão pequenininha que nem de longe chega a fazer uma pressão igual à pressão atmosférica, que pode suportar uma coluna de 10 metros de altura de água, lembra? Então, o fato de não vazar, é correto dizer que a pressão fora, a pressão externa, é maior que a pressão interna. É por isso que não vaza. Essa justificativa está correta. E tu aceitou bem a ideia de a pressão atmosférica não influenciar? Show, que é a parte que eu achava mais perigosa. Questão 67, dá uma lida ali, essa aí é tranquila de matar. A 68, bastante gente ficou encasquetada com ela. Duas questões rápidas de fazer ali. Dá uma lida ali enquanto eu posiciono a câmera.